Boa noite, meus amigos. Estamos mais uma vez de volta aqui no nosso canal e hoje eu gostaria de abordar um tema com vocês a respeito das coisas que estão acontecendo no Brasil. Como vocês têm acompanhado, nas últimas semanas nós tivemos aí todas essas polêmicas envolvendo novamente o STF e o embate do STF com os demais poderes, né? No envolvente a certas questões que tocam na moral popular, né? Nós vimos, por exemplo, a questão da liberação da maconha para uso pessoal, né? A prática continua ilegal, mas não é mais tratada como crime a partir de uma certa de uma quantidade, né? E também a questão da PL do aborto aí que está transitando, né, na Câmara, que tá essa confusão toda, como vocês têm acompanhado. Essa iniciativa de acho que 32 deputados, né, decorreu, por conta de, acho que foi em maio, né, o ministro o Xandão, né, o Alexandre de Moraes, ele tinha suspendido, né, uma resolução que proibia a técnica, acho que de assistolia, para realizar o aborto após 22 semanas, né? Lembrando, claro, nos casos em que a legislação brasileira permite, né? Que é caso de estupro, risco de vida para a mãe, anencefalia, né? E aí, né, como uma resposta a essa decisão do STF, né, uma ala mais conservadora do nosso legislativo tomou iniciativa, né, que eu acho que o erro deles foi justamente ter tentado criminalizar demais essa questão de tornar como um crime as pessoas envolvidas, sobretudo a mãe, que na maior parte dos casos na maior parte dos casos é uma vítima, né? Quando ela é vítima de vocês sabem o que, né? De abuso. Enfim, mas eu não vou aqui tratar essa discussão que eu vou fazer, que não vai ser uma discussão moral. Eu não vou tratar a respeito desses temas, se eu sou a favor, se eu sou contra. Não é isso que eu estou aqui discutindo, tá? Isso aí a gente pode discutir em um outro momento. O que eu quero discutir com vocês é sobre essa questão da função dos poderes, né? Porque você pode até ser a favor dessas medidas. Você pode ser a favor do aborto, você pode ser a favor da liberação da maconha ou de outras drogas que seja. Mas você tem que admitir que o órgão judiciário brasileiro ele tem extrapolado suas funções. Né? Eu estou tentando falar isso aqui com bastante cautela, né? Como a gente sabe. Mas é inegável que ele tem extrapolado as suas funções. Ora, o nosso órgão judiciário, né, ele tem praticamente legislado, né, na tentativa de fazer parecer que estão aplicando as leis, defendendo as leis já existentes, o que a gente vê é que as coisas estão tomando rumos muito diferentes daquilo que a gente já conhece, do que estamos habituados, do que é permitido. E sem dúvida nós estamos caminhando para uma transformação, né, no Estado brasileiro, de onde ocorrem as decisões, de onde está de fato o poder do Estado. E a gente tem observado que o nosso poder judiciário tem acumulado nas suas mãos um poder muito grande. Perseguir opositores, assim, de revogar, suspender leis, enfim, né? Eles estão com um poder bastante, vamos dizer assim, acentuado para aquilo que de fato competia às suas funções. Mas o que eu queria falar para vocês aqui, fazendo essa breve introdução, é que isso, porque todo mundo, eu acho que isso aqui não é nenhuma novidade, né? Todo mundo já está discutindo essas questões,
O que eu estou trazendo aqui, eu estou apenas repetindo o que já está sendo falado por aí, mas o que eu gostaria de trazer aqui, de fato, é que tudo isso que tem acontecido não é nenhuma novidade, não é uma excepcionalidade do caso brasileiro, correto? Isso é algo é algo que é algo que já era esperado, tá? Na própria evolução na própria evolução do Estado moderno, correto? O que acontece? Isso que está acontecendo no Brasil, do órgão judiciário estar extrapolando suas funções, acabar legislando, ao invés de só interpretar a lei, acabar legislando, isso aí não tem acontecido só no Brasil, isso tem acontecido em outros lugares também. No México já aconteceu isso, enfim. Isso tem acontecido no mundo inteiro. Na Europa isso acontece, na União Europeia isso acontece bastante. Aliás, isso vem de lá, essa ideologia, porque tudo isso, todo esse modelo administrativo, vamos dizer assim, isso está vindo de fora. Isso faz parte de uma agenda que vem de fora e que certa classe brasileira tem seguido os rumos de uma certa cartilha internacional que visa integrar ao Brasil uma nova ordem democrática. E agora nós vamos entender o que significa este novo conceito, essa nova ordem democrática para certas elites de iluminados que têm controlado os rumos dos acontecimentos nas nações e no mundo em geral. Ora, o José Pedro Galvão de Souza, né, como vocês conhecem, um grande jurista brasileiro, tradicionalista, ele escreveu esse livro aqui, tá, que é uma da bibliografia que eu estou utilizando para fazer esse vídeo. O Estado Tecnocrático. Veja bem esse livro. José Pedro Galvão de Souza, Estado Tecnocrático. Nesse livro, o José Pedro Galvão de Souza ele vai praticamente falar, né? E aqui ele tem uma tese muito parecida com Hilário Belloc, né? No livro dele do O Estado Servil, né? Na sua tese defendendo que nós estamos rumando para um Estado totalitário. E esse Estado totalitário que nós estaríamos rumando para o José Pedro Galvão de Souza seria um Estado tecnocrático, que para ele é o estágio do Estado administrativo, o Estado que se administra por si mesmo, controlado por uma elite de técnicos, uma ideia muito parecida com o positivismo, com o que o positivismo tinha, né? De uma elite de sábios que sabem controlar, uma elite de sábios e técnicos que sabem controlar e sabem decidir, né, as decisões para o povo que não cabem ao povo decidir, porque para uma certa elite de iluminados, aqui vamos voltar aqui que eu estou para não embolar aqui. Por exemplo, os positivistas, né, eles acreditavam nisso, que o Estado ele tinha que ser controlado por técnicos. Ele não podia, as leis elas não podiam ser escritas por legisladores que eram representantes do povo, porque o povo votava nesses representantes, só que o povo, para uma elite de iluminados, o povo é ignorante, então eles não sabem decidir sobre certas questões. Quem tem que decidir sobre certas questões são os técnicos, são as pessoas, né, as pessoas com formação, os sábios, as pessoas, os especialistas que conhecem aqueles assuntos. Eles é que têm que fazer as leis. Então, um Estado tecnocrático, que é muito parecido com um Estado positivista, ele seria um Estado administrado por si mesmo, né, e um Estado controlado por uma elite de técnicos, que vão saber como organizar, como montar as leis, ele sabe o que nós necessitamos, ele sabe o que as pessoas precisam. Ele sabe mais do que nós, vamos dizer assim, né? E o José Pedro Galvão de Souza ele vai dizer que desde a Revolução Francesa, né, com a criação do Estado moderno, esse Estado que foi criado lá na Revolução Francesa, ele vai passar, mas embora ele tenha lá na sua própria ele tem uma nódoa já na semente dele de todo esse desenvolvimento que vai acontecer. Mas ele primeiro nasce como um Estado legislativo, né? Vamos ver a descrição aqui do José Pedro Galvão de Souza. Ele vai dizer que tem 3 estágios: o Estado legislativo, o Estado que ele usa a expressão jurisdicional, né? E o Estado administrativo.
né? O que ele vai dizer a respeito desses 3 estágios, né? Compreende-se, aqui eu estou lendo ele, tá? Compreende-se o estado legislativo da classificação de Carl Schmitt como produto do pensamento jurídico moderno, na sua tendência de reduzir o direito à lei, que foi o que aconteceu na Revolução Francesa, né? Ou seja, eles quiseram criar uma constituição, o Estado agora não era mais a pessoa do rei, agora o poder, o executivo, o rei, agora estaria subordinado a uma constituição, ou seja, ao império da lei. E a lei era feita por quem? Pelos legisladores, ou seja, os representantes do povo na Assembleia Legislativa, correto? E tá. Sendo a lei feita pelo parlamento, onde estão reunidos os representantes do povo, tidos por oráculos da volonté générale, né, o conceito do Rousseau, da vontade geral, o Estado legislativo torna-se o Estado parlamentar. A norma legal, geral e abstrata, impõe-se aos governantes e aos juízes. O magistrado tende a converter-se numa simples máquina de aplicar a lei. No Estado jurisdicional, agora já na evolução, pelo contrário, a última palavra cabe ao juiz, ao dirimir um conflito e não ao legislador, e ao instituir uma norma. Configura-se a hipótese, no sistema de controle, dos atos de administração e mesmo das normas legislativas pelo Poder Judiciário, tal como decorre da Constituição de 1787 dos Estados Unidos. Ele vai seguindo. E aí depois ele chega na ideia depois na sua evolução desse estado, do estado jurisdicional, chegamos por fim a um estado plenamente tecnocrático, que é para ele o que o José Pedro Galvão de Souza chama de estado administrativo. Mas assim, o que acontece? Tá? O que seria, no caso, né, esse estado legislativo, né? Qual seria, vamos dizer assim, a forma de governo desse Estado legislativo, que é a primeira forma, segundo José Pedro Galvão de Souza, a primeira forma de Estado do Estado moderno? Ora, a principal forma de governo desse Estado legislativo é aquilo que a gente conhece como a democracia liberal. Vocês lembram que eu falei no começo que essas ações do judiciário se sobrepondo aos demais poderes e se arrogando com o poder de fazer leis, de legislar, isso está subordinado a uma agenda que não é brasileira, é uma agenda internacional, que tenta trazer uma nova ideia de democracia, uma nova ordem democrática. Isso é uma ideologia muito forte nos fundamentos da União Europeia, por exemplo. Tá? O que acontece? Essa nova ordem democrática, essa nova ideia de democracia, ela tenta criticar a democracia liberal clássica. E para esse novo conceito de democracia, essa nova ideologia que se apresenta como uma nova democracia, ela tem tentado associar a democracia liberal com o autoritarismo. Ou, melhor dos casos, até uma expressão muito usada, até com um certo fascismo, uma direita populista, uma ditadura da maioria. Por quê? O que é um Estado legislativo? O que é a democracia liberal clássica? A democracia liberal clássica é um parlamento, né? Nós temos um parlamento, e nesse parlamento nós temos os deputados, que são os representantes do povo. Ou seja, o povo votou nos seus representantes para deliberar, para legislar em nome do povo. Então, portanto, se o povo tem valores conservadores que sejam, esses valores vão se refletir nesta Câmara de Deputados. E eles vão legislar com base, muitas vezes, nesses valores. Porém,
se tem uma certa minoria que não concorda com esses valores de uma maioria que votou e conseguiu encher o Congresso dos seus representantes, em teoria, essa minoria será prejudicada ou não terá atendida as suas necessidades, as suas demandas, né? E isso, o próprio Alec de Tocqueville, no livro A Democracia na América, já previa que o grande risco da democracia, e aí qual era o conceito da época dele, a democracia liberal clássica, ela corria o risco de se tornar o quê? Uma ditadura da maioria. Por quê? Porque a maioria vai votar nos seus representantes que vão deliberar para essa maioria que votou, em detrimento de uma minoria que não terá os seus direitos ou as suas demandas atendidas. Então, né, a democracia liberal, ela tem sido muito criticada por, vamos dizer assim, uma nova categoria de esquerda, uma nova esquerda que tem surgido no mundo. A nova esquerda propriamente dita. Por quê? E aí nós vamos entrar agora precisamente na ideia da esquerda. Quando cai o Muro de Berlim e a União Soviética em 1991, a esquerda mundial ficou perdida, né? O comunismo ficou meio desacreditado. Claro, nós até hoje temos os marxistas e tal, mas a esquerda, né, a esquerda ficou sem uma referência. A esquerda fez um certo revisionismo lá e viu que a ideia de uma revolução não ia dar muito certo, e, né, embora os marxistas ainda hoje existam, né? Só que estava surgindo uma esquerda, a esquerda ocidental, essa que a gente chama de esquerda woke e tal, que ela não está necessariamente preocupada em fazer uma revolução e criar uma sociedade comunista, socialista, como era na União Soviética. Ela não está preocupada. Não. Essa nova esquerda, ela se acomodou com a ordem liberal. Ela é uma esquerda liberal. Ela aceitou o capitalismo. Ela não quer mudar o capitalismo. O que ela tenta é democratizar o capitalismo. O Mathieu Bocoté, neste livro aqui, e aquele no Multiculturalismo como Religião Política, esse livro aqui é muito bom, que eu também vou utilizar ele agora, um trecho dele para mostrar para vocês. O que aconteceu? E também ele tem uns trechos aí que algumas teses muito parecidas com o que eu li no livro do Norberto Bobbio sobre liberalismo e democracia. O que aconteceu foi o seguinte: a esquerda mundial, né, antes de 1848, das revoluções de 1848, lá que culminou com a ascensão do Napoleão III ao poder na França e tal, essa esquerda que existia lá era formada em grande parte por socialistas utópicos ou por democratas radicais. O próprio Marx era um democrata radical. Ele não era um comunista, ele não queria fazer uma revolução pastoral. Não, eles eram democratas radicais. O que eles queriam? O que os democratas radicais queriam? Eles queriam o quê? Uma inclusão de certas minorias políticas dentro da democracia. Porque a democracia naquela época era uma democracia restritiva. Ou seja, não eram todas as pessoas que podiam votar, somente as pessoas com renda que podiam votar, né? Depois ali quando houve ali a revolução, acho que de 1831, né? Com a ascensão dos orleanistas ao poder, né? E a volta da monarquia agora, da monarquia constitucional, pelo clã dos Orleans, né? Essa nova democracia burguesa, né, ela era uma democracia que excluía muitas pessoas, tal como era, por exemplo, a democracia ateniense, né, que escravos, mulheres não podiam votar, somente os homens, a classe, né, mais dos cidadãos é que podiam votar. Essa democracia burguesa, liberal ali das primeiras décadas das primeiras décadas do liberalismo, ali das primeiras décadas do século XIX, né, era uma democracia excludente. Muitos grupos estavam excluídos da política. Então, por isso que esses grupos queriam participar da política, lutar por um processo de democratização do Estado, ou seja, incluir que essas pessoas pudessem tanto votar e ter os seus representantes no parlamento, coisa que eles não tinham, né? E aí depois, né, que
muitos esquerdistas daquela época foram percebendo que participar, né, querer democratizar o Estado era impossível se não mudasse a ordem econômica. E aí o que o Marx vai fazer revolução do pensamento e ver que a ideia não era democratizar o Estado burguês, mas era derrubar o Estado burguês através de uma revolução. E aí veio, né, veio a partir da segunda metade do século XIX, que vai subir a ideia do socialismo científico, marxismo, comunismo, revolucionário e tal. Só que o comunismo revolucionário, depois da União Soviética, né, fracassou totalmente, né? Fracassou totalmente. Então a esquerda, o que ela fez? A esquerda hoje, né, depois com a falência da União Soviética, ela se acomodou ao capitalismo. Ela não quer fazer um processo revolucionário mais. Ela não quer, embora os revolucionários ainda existam, mas são uma minoria, né? Uma minoria insignificante, eu diria mais. Então o que acontece? Essa esquerda de hoje ela voltou a ser o que era antes de 1848. Ou seja, hoje ela quer democratizar o Estado. Ela quer democratizar o Estado. O Estado burguês. Ou seja, fazendo o quê? A inclusão das minorias. E aí que vai entrar a questão da agenda da esquerda woke. Ou seja, o que importa para a esquerda hoje é o processo de inclusão na ordem democrática. Né? Aí vem a questão homoafetiva, dos LGBT, da mulher, do negro, do imigrante, de todos dos grupos considerados como minorias, porque esses grupos, em teoria, não conseguem, dentro do para a esquerda liberal, né? Para ela, esses grupos de minorias não conseguem ter os seus direitos garantidos e representados num órgão como, por exemplo, uma Câmara de Deputados, porque lá predomina o quê? Predomina a democracia liberal clássica, onde ocorre o quê? A ditadura da maioria. A maioria conservadora, né? Então, o que acontece? Essa esquerda, essa nova esquerda, ela diz que não é totalitária, diz que não está querendo fazer uma revolução para derrubar o Estado burguês, de fato ela não quer, mas ela também tem criticado os alicerces da democracia liberal clássica. Então ela diz que é preciso rever o que é uma democracia. Né? Então ela diz que é preciso ressignificar a palavra democracia. E para isso é preciso certas mudanças administrativas no Estado. E para isso ela tem se utilizado, essa nova ideologia tem se utilizado do quê? Do órgão judiciário. Porque o órgão judiciário é o único que pode o quê? Se opor à ditadura da maioria, né? Ou seja, revogando as leis que a maioria vota na Câmara dos Deputados com seus representantes. Então, por exemplo, se a maioria cristã conservadora, católica, protestante, que seja, vota, por exemplo, contra o aborto, dando um exemplo aqui, e aí os seus representantes na Câmara dos Deputados atendem às demandas da maior parcela da população. Ou seja, estou dando um exemplo aqui, tá? Se a população é contra o aborto por conta de questões morais, religiosas, então o aborto está proibido, né, aqui através dos seus representantes. Só que aí os direitos e as demandas de uma minoria não são atendidos, né, no entendimento desse novo conceito de democracia que a esquerda liberal apregoa. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa se utilizar do órgão judiciário para deliberar sobre questões que o povo, né, por ser ignorante, religioso, supersticioso, não está preparado para deliberar e decidir sobre certas questões. Eu até tentei procurar aqui para fazer esse vídeo, mas eu não achei essa frase, que eu vi há muito tempo atrás. Eu não lembro se era do Luiz Fux ou se era do Barroso, ministro do STF. Que ele tinha falado uma frase, cara, que era exatamente sobre isso. Ele falava assim, eu tentei procurar, eu vou achar ainda, eu vou postar no meu Instagram essa frase, só para... Ele falou assim, eu lembro mais ou menos como é que foi, ele falou assim, olha, essas questões é impossível, né, a gente construir uma democracia verdadeira se a gente deixar a população votar e decidir sobre certas questões. A população não pode decidir sobre certas questões. E para isso é que precisa nós aqui, o judiciário, para decidir aquilo que o povo não tem capacidade, não tem inteligência para decidir. Aí ele citou uns exemplos, eu não lembro agora sobre essa questão de aborto, sobre a delegação de armas, eu não lembro direito. Mas ele falou exatamente isso, cara. Então, quer dizer, ele segue exatamente a cartilha dessa ideologia, do novo conceito de democracia que se opõe
a democracia liberal clássica. Por exemplo, por que vocês acham que, por exemplo, o Trump e o Bolsonaro são chamados de fascistas? Né? Eles, sem dúvidas, eles são considerados como a direita populista. Ora, eles são fascistas? Claro que não. Tem nada a ver com fascismo, cara. Aliás, o fascismo, para quem não sabe, o fascismo ele nasce fazendo também uma crítica à democracia liberal clássica. O fascismo é absurdamente antiparlamentar. O fascismo defende se ele defende alguma ideia de democracia, porque democracia tem vários conceitos, né? Por exemplo, tem que ser muito imbecil para acreditar que a democracia nasceu com a Revolução Francesa. A democracia sempre existiu na história. O que é democracia? Democracia são instituições representativas. Ponto. Na Idade Média sempre existiram instituições representativas. O que nasce a partir da Revolução Francesa é a democracia liberal clássica, o Estado parlamentar, o parlamentarismo. Aliás, o parlamentarismo não nasce na Revolução Francesa, né? Ele toma um novo rumo, ele nasce na Inglaterra, mas enfim. Mas essa nova democracia liberal clássica contemporânea, ela surge a partir dessa ideia do Estado parlamentar. Mas instituições representativas sempre existiram na história, sempre existiram, sempre existiram. E assim, o que acontece? O Estado fascista, né, ele nasce criticando a democracia liberal, né, apregoando a ideia de Estado corporativo, democracia corporativa, ou seja, ele defende o que? A substituição de uma... Isso é que é o fascismo, na essência o fascismo é isso, é a derrubada do Estado parlamentar e a criação de um Estado corporativo. Qual que é a diferença do Estado corporativo e do Estado parlamentar? O Estado parlamentar é o seguinte, o José Pedro Galvão de Souza também fala nisso, sobre o livro dele sobre a representação. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro dele, que é muito bom. Ele fala assim, resumindo aqui, ele fala assim, antes das revoluções liberais, as instituições representativas, as câmaras corporativas, os representantes dela eram procuradores, eram mandatários, ou seja, eles representavam apenas os grupos que eles eram designados. Né? Então, por exemplo, ali tinha a classe dos ferreiros, eles elegiam, né, a categoria dos ferreiros, eles elegiam um representante, a categoria dos padeiros, eles elegiam outro representante só deles. Ou seja, esses representantes que todos ali iriam se encontrar numa câmara corporativa, eles representavam cada categoria, uma ideia muito parecida com o Estado sindicalista, né? Esses representantes não eram representantes do povo, da nação como um todo, eram representantes de uma categoria específica, por isso que é um Estado corporativo. O Estado moderno, a democracia liberal parlamentar, o que ela vai inaugurar é que o povo vai votar e a partir que esse representante do povo chega à Câmara de Deputados, ele não é mais um representante somente daqueles que votaram nele. E esses que votaram nele podem pertencer a diversas classes sociais, a diversas categorias. Eles agora são representantes do povo. Né? Isso aí a gente pode encontrar muito no livro do Sieyès, né? Que é o terceiro estado, ele fala muito sobre isso. Ali é que está a base dessa ideia da democracia parlamentar. Então, aí foi criada a democracia liberal clássica, parlamentar. E esse povo que vota nos seus representantes, né, a maioria vai conseguir eleger os seus representantes, e essa decisão da maioria vai refletir, sim, na criação das leis e nas decisões. Ou seja, a maioria vai votar. Né? Essa ideia de democracia liberal clássica é essa. Se a maioria votou no Bolsonaro, uma minoria do Lula ficou para trás. Ou vice-versa, a maioria votou no Lula, os bolsonaristas vão ser a minoria e vão ficar para trás. E vai ficar essa eterna luta, essa dualidade, né? Entre um grupo querendo se sobrepor ao outro. De certa forma, eu sou um crítico da democracia liberal. Eu acho que hoje, no mundo, a gente vive uma crise da democracia liberal clássica. É claro que a gente precisa
A gente precisa debater sobre esse modelo de governo que a gente tem. Mas o problema é que tem surgido novas ideologias que têm criticado a democracia liberal clássica, mas eles têm também instituído uma nova ideia de totalitarismo, que pode culminar em algo até pior, né? E mais autoritário do que isso que a gente tem hoje. Porque hoje, de fato, a gente vive numa ditadura da maioria. Só que a gente pode estar rumando para um certo novo absolutismo, um novo Estado em que não vai ser mais uma ditadura da maioria, mas vai ser uma ditadura de tecnocratas, pessoas que vão legislar, pessoas que não foram elegidas por nós, que vão decidir sobre as questões que nos dizem respeito. E a gente vai ter que baixar a cabeça. Para isso que a gente está arrumando. São esses grupos que, utilizando dessas minorias, né, da esquerda woke, utilizando elas como massa de manobra, por isso que, né, é que eles têm se sobreposto ao poder, porque essa ideologia até tendido, né, a ideia de uma classe iluminada que vai conseguir tomar o Estado para si e legislar, deliberar de forma arbitrária. É isso que está acontecendo. E eu queria até ler para vocês aqui, do trecho desse livro do Mathieu Bocoté, em que ele vai falar exatamente sobre isso que está acontecendo no mundo. Ele vai dizer o seguinte, ó: a legitimidade democrática passaria a partir de agora por um reconhecimento da soberania do direito. Não é mais a soberania do voto, a soberania popular, a soberania da lei, né? Do judiciário. Ainda mais porque os direitos vêm legitimar na prática um vasto empreendimento de engenharia social a ser exaltado, em oposição às instituições, às tradições e aos costumes. Embora a soberania popular, e aqui a democracia liberal clássica, não tenha sido oficialmente abolida, que é o que acontece hoje, a democracia não foi totalmente abolida, mas ela já não, né? É claro, enquanto-se agora reduzida a uma porção mínima do poder político. É o que está acontecendo. O povo vota, o povo tem as suas demandas, né? E o Congresso, com seus representantes, vão lá, tentam fazer projeto de lei, chega um juiz lá, decide que aquilo está errado, porque o povo não sabe decidir sobre essas questões, vai lá e veta o negócio e cria as leis da cabeça, decide o que é certo e o que é errado da cabeça dele. É isso que tem acontecido. Então, quer dizer, né, a soberania popular clássica hoje não foi abolida, mas ela não tem mais poder nenhum. É isso que está acontecendo. Enquanto agora é reduzido por uma porção mínima do poder político, que já não está investida de nenhuma carga existencial. O poder democrático é condenado à impotência. Um constitucionalismo apropriado à sociedade pluralista será chamado a exercer uma soberania sobrepujante sobre o corpo social, justamente para pilotar sua transformação igualitarista na linguagem do direito. Os grupos marginalizados, aqui, as minorias, são chamadas a fazer valer os seus direitos contra as práticas sociais que limitariam sua emancipação. E assim o direito se torna um recurso prioritário a ser mobilizado contra a soberania popular, não raro assimilada a uma ditadura da maioria, uma tirania da maioria, né? Era o termo do Alex de Tocqueville. Aqui, pode-se dizer que a judiciarização da dimensão política representa o ponto culminante do desmantelamento da democracia liberal. O império dos direitos humanos vem por fim substituir a soberania popular, transformada numa relíquia simbólica, cuja defesa, ao que parece, fica reservada a uma direita populista. Né? Ou seja, o que é a direita populista? É o fascismo, é o Bolsonaro, é o Trump, e por aí vai. Então, o pessoal, entenda uma coisa, quando a gente vê o pessoal da esquerda aí e tal falar contra, né, chamar Bolsonaro, Trump de fascista e tal, o que está em jogo não é que esse pessoal de fato seja fascista, estejam, você acha que, né, estão lutando aqui por o Estado corporativo, nada disso. O que esse pessoal representa, o que esses conservadores representam, é a velha ideia de democracia. É a democracia liberal clássica, que hoje é criticada pelos progressistas. Os progressistas hoje criticam a democracia liberal clássica, porque hoje eles defendem um novo conceito de democracia. E este novo conceito de democracia, para a gente resumir aqui, não se baseia mais na soberania popular, na soberania do voto de uma maioria. Agora, essa nova democracia se baseia na lei, no direito, ou seja, no poder. Quem que tem o poder do direito? Os juízes e o judiciário. Eles é que vão decidir. Eles,
né, assessorados por seus técnicos, é que vão decidir sobre as questões, né, as questões que devem ser tomadas, o que está certo, o que está errado, eles é que vão decidir sobre essas questões, porque o povo, né, nós, os ignorantes, os supersticiosos, né, os caducos, os conservadores, nós não temos capacidade intelectual para decidir sobre certas questões. Eles é que são elite, dos inteligentes e tal. E eles é que vão fazer as leis, né? E o discurso que eles utilizam as nossas leis precisam não atender a maioria, precisa atender a todos, inclusive as minorias. E por aí vai, né? Então, essa é a ideologia. O que eu estou tentando trazer aqui para vocês, gente, é o que está por trás de tudo isso que a gente está vendo. Dessas ações de STF, de não sei mais, né? Deles se sobreporem aos outros poderes, aos demais poderes do Estado. O que está em jogo, o cerne disso é tudo isso que eu falei aqui. É isso que está em jogo. Entendeu? É essa nova ideologia. Isso não é só no Brasil, gente. Isso tem acontecido no mundo inteiro e isso vem da Europa, vem da União Europeia. Tá? Bom, né, vocês viram que eu não falei, eu não entrei no mérito das discussões, tá? Porque, quer dizer, se eu for falar, né, sobre isso, se eu fosse pensar sobre algumas questões, por exemplo, essa questão da aborto é muito complexa. Eu, como acredito em Deus e tenho meus princípios, eu sou contra, né? Mas eu entendo a complexidade, eu jamais iria concordar com uma lei que criminalizasse uma mulher vítima de estupro, de abuso, como, né, se ela, num ato de desespero, fizesse algo do tipo, jamais eu queria condenar essa pessoa a 20 anos de prisão. Acho que isso aí foi um erro estratégico gravíssimo dos conservadores. Mas, enfim, eu não estou aqui tratando, não importa o que eu acho, eu não estou tratando, aqui não é uma discussão moral, eu não estou discutindo o conteúdo dessas discussões. O que eu estou tratando aqui é uma questão administrativa. O que eu estou tentando mostrar para você é uma questão meramente administrativa. Do que está por trás das ações, né, desse novo judiciário que tem se colocado, né, como os defensores da democracia em oposição aos fascistas e tal, mas o que está em jogo, a leitura que a tradução que a gente pode fazer disso é que o que eles defendem é um novo conceito de democracia, uma nova democracia contra não o fascismo, mas contra a democracia liberal clássica, contra a tal ditadura, contra a soberania popular, né, a tirania da maioria, a direita populista que se chama, né? Enfim. Basicamente é isso. Eu quis tentar achar, cara, a frase, eu não lembro se era do Barroso, cara, se era do Luiz Fux, eu não lembro. Tinha uma frase dele que ele falava falou exatamente sobre isso, cara. Eu procurei, não achei. Eu vi faz muito tempo, não lembro se foi em 2021. Mas enfim, pessoal, o que tá por trás é isso, tá? Eu acho que essa é uma discussão muito válida. Eu acho que hoje a gente tem que sim discutir essa ideia de democracia, né? Porque de fato hoje a gente não vive num estado democrático, cara. A gente não tem poder para decidir mais nada, cara, sabe? E eu mesmo sou um crítico da democracia liberal clássica, utilizando até os argumentos do José Pedro Galvão de Souza, que eu gosto muito, mas num olhar mais tradicional e tal. E eu tenho até alguma simpatia pelo corporativismo, que eu acho que é mais representativo, né? E aí, qualquer hora eu vou fazer um vídeo só sobre corporativismo, que eu acho um tema interessante. Mas, enfim, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouquinho longo aí. Mas, qualquer hora a gente conversa melhor. E vocês comentem aqui nos comentários, curtam, compartilhem com seus amigos.